Oi, gente. Então, a gente vai voltar aqui. Eu vou tentar ser mais breve possível para que o Dr. Felipe possa voltar e todas as perguntas que ficaram represadas possam fluir. A gente vai ter agora, nesse momento, uma discussão sobre os direitos fundamentais, né, da pessoa com deficiência em relação com a LBI, enfim, com a Convenção. E aí eu vou trazer para vocês esse tema, um olhar crítico acerca da maior vulnerabilidade de pessoas com deficiência a sofrerem violência, discutindo exclusão social e direitos humanos. E eu estou trazendo esse tema que ele tem, ele veio da minha dissertação de mestrado, que eu aliei o meu trabalho com violência ao meu interesse em relação às questões da deficiência, para pensar como esses temas se relacionam. Então, eu me perguntava, né, se a violência não seria um tema transversal importante para a gente estar estudando quando a gente fala de deficiência. Por quê? Como a gente viu, né, até agora, a deficiência ela é uma condição definida aí socialmente, na qual a gente tem uma opressão, processos de estigmatização, de exclusão, e uma invisibilidade, né? Isso gera uma invisibilidade. E uma situação de perda de poder nos mais variados níveis de relacionamento, né? A violência ela tem sido discutida também nos últimos anos, é um conceito também modificado historicamente. A gente tem tido uma grande modificação no que é entendido por violência hoje, em vários âmbitos também. E há um consenso de que a violência também está relacionada com assimetria de poder, com um abuso de poder nas relações, nos mais variados âmbitos também. Então, eu me perguntei, será que a violência também não é um tema para a gente estudar em relação à deficiência? Como que seria isso? Será que, dada essa situação de exclusão das pessoas com deficiência, elas estariam mais vulneráveis? Será que essa vulnerabilidade é vista? Será que é o caso da gente pensar em políticas públicas? Será que existe uma subnotificação? Será que esse tema é invisível? Pensando num ciclo de exclusão, né? Você tem uma pessoa com deficiência que desde criança está excluída do processo educacional, social, coletivo, da comunidade. Essa pessoa vai crescer, ela vai ter um prejuízo nas suas funções psicológicas superiores, que é o que a gente chama o pensamento, a linguagem, a autodeterminação, a autonomia, por que não a sua capacidade de autoproteção, a sua capacidade de dar significado a uma situação em que ela está tendo seus direitos quebrados? Será que essa pessoa consegue buscar os seus direitos? Será que alguém pode buscar por ela, ou nem isso a gente está olhando enquanto sociedade? Então, tudo isso eu queria pesquisar na minha dissertação, no meu trabalho, e aí eu fui fazer uma abordagem específica em relação aos processos que a gente atendia lá no meu setor, que eu não vou falar da pesquisa em si, mas eu queria trazer um pouco das reflexões sobre a violência em relação com essa coisa dos direitos fundamentais para vocês. Tá? Por isso, esse tema agora. E para a gente começar a ver que assim que eu não estou louca, né, de falar de violência, eu trouxe aqui que a própria convenção, né, traz no seu artigo 16 esse tema, né, a prevenção contra a exploração, violência e abuso, né? Então, eu estou colocando que os Estados-partes vão ter que tomar todas as medidas apropriadas de natureza legislativa, administrativa, social, educacional e outras para proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro como fora do lar, contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo aspectos de gênero. Olha aí, um outro tema transversal, né? A deficiência, a questão do gênero, né? Violência contra a mulher. Nesse mesmo artigo, né, que os Estados-partes deverão também tomar todas as medidas apropriadas para prevenir todas as formas de exploração, violência e abuso, assegurando, entre outras coisas, formas apropriadas de atendimento e apoio que levem em conta o gênero e a idade das pessoas com deficiência e de seus familiares e atendentes, inclusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de evitar, reconhecer e denunciar casos de exploração, violência e abuso.
e que também deverão assegurar que os serviços de proteção levem em conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas, né, com deficiência. Ainda esse artigo, a fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de exploração, violência e abuso, os Estados-partes deverão assegurar que todos os programas e instalações destinados a atender pessoas com deficiência sejam efetivamente monitorados por autoridades independentes, né? Deverão também tomar todas as medidas apropriadas para promover a recuperação física, cognitiva e psicológica, inclusive mediante a provisão de serviços de proteção, a reabilitação e a reinserção social de pessoas com deficiência que forem vítimas. E essa recuperação e inserção deverá ocorrer em ambientes que promovam a saúde, o bem-estar, o autorrespeito, a dignidade e a autonomia e que levem em consideração as necessidades de gênero e idade. E, por fim, mas não menos importante, que deverão adotar efetivas leis e políticas, inclusive voltadas para mulheres e crianças, a fim de assegurar que os casos de exploração, violência e abuso contra pessoas com deficiência sejam identificados, investigados e, se couber, processados. E aí, continuo não estando louca, nós temos a LBI também falando da violência no seu artigo 5º. Pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão ou tratamento desumano ou degradante. Para os fins dessa proteção, né, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. A gente vai ver que essa questão do gênero, da idade, tem a ver com toda uma reconceituação da violência nessas dimensões, né? A gente tem falado da violência contra a criança, da violência contra o idoso, da violência contra a mulher, tem falado de políticas públicas para essas categorias específicas, porque se identifica uma maior vulnerabilidade, se identifica uma maior quebra de direitos, e aí, aqui, transversalmente, com a questão da deficiência e da opressão pela deficiência. E no artigo 26, ele vai estabelecer a questão da denúncia compulsória, né? Nos casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência, devem ser objetos de notificação compulsória pelos serviços de saúde pública ou privados e notificação ao Ministério Público, além dos conselhos de direitos das pessoas com deficiência. Tá? Então, estabelecendo a questão da notificação compulsória, assim como a gente já tem, por exemplo, a criança e adolescente, né, com situações de violência. Considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano e sofrimento físico ou psicológico. Tá? Então, eu trouxe isso só para dizer que eu não estou doida, as legislações realmente também estão pensando essa questão da violência. E eu acho muito importante a gente falar disso, porque está muito próximo da questão dos direitos fundamentais, e a gente precisa ampliar a noção do conceito de violência. Tá? Eu vou rapidamente aqui sobre a questão da teoria sobre a violência. Então, a violência, como a gente tem de hoje também, ela é histórica, ela é contextualmente definida, tanto que hoje nós falamos de violência, chamamos de violência coisas que há poucos anos atrás nós não conceitualizávamos como tal. Por exemplo, a violência contra a mulher, por exemplo, a palmada como forma, ou o castigo físico como forma de educação para as crianças. Né? A gente está tratando, modificando esses limites, esses limiares de quando nós nos sentimos num dano, né, por ação de outrem, seja instituição, seja coletividade, seja pessoas específicas. Né? Hoje se entende que a violência está presente nos domínios físicos, psicológicos, moral, simbólico. Tá? Como já falei, se entende genericamente que a violência está sempre vinculada a uma assimetria no poder, nas relações, e uma negação do outro enquanto sujeito, uma negação do outro nos seus direitos enquanto ser humano. Tá? De alguma forma, sempre as atitudes de violência pressupõem essa negação. E, para os fins da compreensão da questão da deficiência, é importante a gente entender que a violência está vinculada à transformação de diferenças em desigualdades, justificando a negação de direitos, nos vários âmbitos. Então, nós estamos falando de violências que podem ser diretas, mas de violências que podem ser muito mais sutis também. Nós temos umas divisões 1000, classificações 1000, tá, dessas violências.
inclusive dentro da família, e eu estou trazendo esse tema porque o Ministério Público, em especial, como nós estamos dentro dessa instituição, né, também atua no âmbito da família. Então, a família é uma instituição onde a violência se faz muito presente e muito invisível, porque nós temos um histórico de sacralização da família. As famílias, espaço sagrado, onde todo mundo se ama e todo mundo é feliz. Então, não tem violência na família, a gente não vai olhar para isso, né? E isso desprotege as pessoas. Tá? Então, e também a literatura mostra que a violência traz prejuízos para todos, para as vítimas, para os testemunhas, para os terceiros e para os autores também de violência. Isso tem sido muito estudado e precisa ser visto em termos de política pública, nas agendas de enfrentamento à violência, para que a gente possa trabalhar, não trabalhar apenas com as vítimas, enfim, mas trabalhar com as relações onde essas situações se processam. Aqui eu trouxe alguns exemplos de classificação de tipologia da natureza, por tipologia e natureza da violência, mas para a gente se aproximar do que eu estou falando quando eu digo que pensar a violência contra a pessoa com deficiência é ir além de uma classificação direta, de uma violência direta. Tá? Então, a gente pode entender a violência, por exemplo, a partir de quem inflige. Então, a gente tem autores que falam de violência auto-infligida, a questão do suicídio, a questão enfim, da automutilação, interpessoal, que é, na verdade, praticada por parceiros íntimos ou pela comunidade, e a coletiva seria mais num contexto mais macro, tá? Das instituições, da cultura. Tá? Aí a gente pode entender também pela natureza da ofensa. Então, se ela vai ser direta, se ela vai ser física, sexual, negligência, se vai ser uma violência psicológica, que vai causar danos emocionais, se vai trazer prejuízos econômicos, a violência, né, de propriedade, que se chama, ou moral e simbólica, que também numa coisa mais sutil, mais macro, que está presente nas relações sociais, na forma como aquela pessoa está inserida no coletivo e que, de alguma forma, traz a ela a negação de direitos. Essa autora, Maria Cecília Minaio, esse último tópico que eu botei, ela traz essas definições que eu acho muito interessantes da violência estrutural, institucional ou cultural. São três que ela bota. Mas a violência estrutural, basicamente, diz respeito aos mecanismos que mantêm e perpetuam as desigualdades sociais que fazem proliferar a miséria, a fome, as desigualdades, as injustiças sociais da mais variada maneira. Então, entende isso como uma forma de violência. Né? A violência institucional, que está vinculada aos rituais burocráticos e de funcionamento das instituições e que promovem para os seus atendidos quebras de direito. Tá? E isso é muito presente dentro da área da deficiência. No âmbito público, no âmbito privado, na educação, na saúde, enfim. Tá? Como isso perpetua. E a violência cultural, né, nesse mesmo nível, né, trazendo negação de direitos em função da forma como valores, costumes e hábitos são repetidamente praticados e perpetuados, criando situações de preconceito que geram estigmatização, que geram exclusão social dos indivíduos como uma forma de violência. A gente não está falando de uma coisa de só menos importância, a gente está nomeando isso como violência contra as pessoas, em geral. Então, a violência hoje ela é algo que está na agenda da saúde pública. Tá? A gente é um fenômeno grave. Tá? E aqui eu estou falando da violência em geral. Tá? Tem se trabalhado no âmbito da promoção, da prevenção e da promoção da saúde. Né? Se fala em fatores de risco e fatores de proteção. A deficiência costuma entrar no rol dos fatores de risco. Isso é uma coisa bem problemática do ponto de vista teórico, né? No sentido de que, quando se fala em fatores de risco e proteção, a gente não está falando de coisas que causam ou deixam de causar violência. Ter uma família estruturada de determinada maneira é um fator de proteção. Não quer dizer que naquela família não vai ter violência. É só uma correlação que a gente observa. A deficiência pode estar correlacionada a maior índice de violência. Não é porque você não é uma relação causal. Então, isso tem que ficar muito claro.
E quando a gente fala em prevenção de violência, muitas vezes a gente lê nos trabalhos acadêmicos falando assim, não, prevenção de violência, a gente tem que aumentar os fatores de proteção e diminuir os fatores de risco. Aí, quando ficar aqui no meio, não vai ter mais violência. Pronto, acabou. Né? E isso perde de vista a complexidade do fenômeno da violência. A violência está nas relações. Prevenir a violência implica em cada pessoa do coletivo social, em cada um de nós, começar a perceber como nós praticamos, ou nos omitindo, ou fazendo tendo determinadas posturas, adotando determinados valores que perpetuam quebras de direitos, que perpetuam que as pessoas tenham a sua condição de ser humano diminuída, e nós, individualmente e coletivamente, nos assumimos compromissos de promovermos educação para a cidadania, de promovermos serviço público, de promovermos debates que vão, aos poucos, fazendo com que as diferenças de poder nas relações não se tornem abusivas. Né? Então, isso é prevenção, e isso não tem fim. Isto é para sempre, porque nós somos seres humanos e nos relacionamos, e é complicado mesmo. Né? Então, trabalhar com violência requer a desnaturalização de processos de opressão e desigualdade, porque, muitas vezes, por exemplo, não se falava de violência contra a mulher há poucos anos atrás. Por quê? Porque era natural que as pessoas agredissem as suas mulheres dentro de casa, isso era esperado, briga de marido e mulher não se mete a colher. Pronto, acabou. Por que isso veio à tona? Porque se desnaturalizou esse processo. Então, acho que quando a gente fala de deficiência, também nós estamos precisando desinvisibilizar algumas coisas, tornar visíveis algumas coisas, inclusive a questão da violência. Tá? Hoje nós vivemos um momento da nossa sociedade em que tudo vai para a justiça, né? E eu trabalho muito com essa noção de que o judiciário não vai dar conta. O judiciário é importante, ele tem o seu papel, ele não é a única porta, ele não é o único caminho. Então, para lidar com violência, a gente vai precisar de atuação multidisciplinar, intersetorial e multidimensional. Então, nós vamos precisar de órgãos, nós vamos precisar de sociedade civil, nós vamos precisar de compromissos éticos individuais, nós vamos precisar de uma série de questões para isso ser equacionado. Eu trouxe aqui um pouquinho da deficiência no âmbito da família, até para contextualizar um pouco da deficiência, da violência familiar contra pessoas com deficiência. Tá? Que eu critico bastante o fato de que a literatura acadêmica sobre deficiência dentro da família é uma literatura que vai trazer quanto é sofrido para uma família ter uma criança com deficiência, e o quanto você tem que fazer o luto do seu filho ideal, e o quanto vai ter morbidade nessa família, as pessoas vão ficar doentes, e etc, etc. Não estou dizendo que essas coisas não aconteçam, mas a forma, de novo, que eu falei antes, a questão da explicitação de qual lugar político que a gente tem quando a gente está produzindo conhecimento, quando a gente está fazendo pesquisa, quando a gente está escrevendo artigo, quando a gente está fazendo palestra, qual é o lugar político que a gente assume quando a gente fica nesse lugar. Então, é o lugar da deficiência num modelo médico, onde a família adquire um problema, onde precisa se fazer trabalho de reabilitação, onde a família precisa ser apoiada para ela dar daquela situação. Tá? E tem uma essencialização da deficiência. Então, você lê artigos que falam assim, o título: O pai da criança com deficiência e a chegada na família dessa criança. Como assim, o pai? Como assim, a criança com deficiência? O pai é uma entidade que não existe. Existem os pais mais diversos possíveis que a gente tem, configurações de famílias mais diversas possíveis, crianças com deficiências mais diversas possíveis, uma deficiência que é nebulosa, que é cinzenta, que depende de uma, né? Então, a gente precisa começar a abordar isso nos nossos estudos. Tá? E é muito importante a gente investir nessa área, na formação dos profissionais, fazer a formação mais crítica, mais atenciosa também às necessidades da família, e que o Estado passe a ter um papel. Porque o que a gente observa, muitas vezes, é que essas famílias adoecem porque não têm cuidado. E cuidado, que eu estou falando aqui em sentido amplo, não estou falando de cuidado de ir lá no hospital, pegar um remédio, fazer uma consulta. O Estado não dá cuidado, o Estado não fornece educação de qualidade para essa criança. O pai tem que ficar lá brigando com o diretor, indo de escola em escola, indo na mídia, aí ele desiste, vai botar na escola especial, porque ninguém tem... Né? A gente tem que entender os pais também. Agora, eu tenho
filho, consigo me aproximar, inclusive, mais disso. O sofrimento que é para uma mãe e para um pai ficar peregrinando de escola em escola com o seu filho com deficiência, que não ganha matrícula, quando ganha matrícula fica de lado, ou o professor maltrata, ou grita com ele não aprende nada, ele sofre, ele fala, quero sair dessa escola, mas tem que estudar, mas não pode pôr na escola especial. Isso adoece qualquer ser humano, certo? Isso é uma coisa que está no âmbito do cuidado. Você ter serviços para essa criança, você ter serviços para esses pais poderem também terem um atendimento, terem orientação, saber, você não tem. Então, o cuidado que eu estou falando que é um cuidado que promove desenvolvimento humano. Cuidado que faz as pessoas se impulsionarem, se empoderarem, ganharem condições para caminhar com as suas vidas. Isso é papel do Estado e é muito importante a gente começar a problematizar isso também. E também, já que estamos falando de Ministério Público, o papel do Ministério Público fiscalizar, cobrar e fazer, né, nos seus procedimentos, esse olhar, né, do cuidado do Estado. Sobre quando a gente vai falar de deficiência e violência, a gente nota que os estudos eles vão focalizar em 3 linhas interdependentes, que é a criança com deficiência, como estando em posição de vítima de violência, algo que nós temos que olhar. Tá? Crianças já são, né, muito vítimas de violência, e a deficiência pode ser entendida como um aspecto que coloca ela em maior vulnerabilidade. A deficiência como resultado da violência. Então, a gente tem, sim, um ciclo vicioso que precisa ser olhado nas agendas de políticas públicas, que é: eu sofro violência na minha família, eu sofro violências de ordem física, psicológica, isso vai me gerar um dano físico de longo prazo. E isso vai me gerar, nessa sociedade, uma questão de deficiência. E eu me torno mais vulnerável à violência. E aí eu tenho uma deficiência em decorrência disso. E aí eu tenho filhos, e meus filhos também sofrem violência. E aí, isso é um ciclo vicioso que precisa ser olhado nas agendas de enfrentamento à violência e de direitos das pessoas com deficiência. E tem uma linha de estudos que falam da possibilidade de pessoas com deficiência estarem em maior risco de se tornarem autoras de violência. Em especial, se fala em adultos com deficiência intelectual como estando em maior risco de maltratarem seus filhos, por não conseguirem acompanhar e prever as mudanças típicas do desenvolvimento da criança. E se fala também da possibilidade de adultos com deficiência intelectual se tornarem autores de violência sexual por não compreenderem essa dimensão da sexualidade. E esta linha de pensamento absolutamente problemática, controversa, porque ela não leva em consideração a bagunça que é o diagnóstico de deficiência intelectual e o que de estigma isso gera para as pessoas que carregam este fardo né, nas suas costas, de ter este diagnóstico, a pecha de deficiência mental, deficiência intelectual. São pessoas que, em geral, não têm acesso à educação, não têm acesso ao trabalho, não têm acesso à autonomia, não têm acesso à educação sexual, certo? Então, seria, enfim. E aí você tem elas sendo responsabilizadas na vida adulta como autoras de violência. Né? O que é isso? Nós precisamos fazer não é nem uma meia-culpa, uma culpa inteira aqui. E fazer com que essas pessoas tenham apoio, tenham cuidado. Elas, seus filhos, seja lá como for. Né? Mas a maior parte dos estudos ela vai tratar de uma vulnerabilidade aumentada das pessoas com deficiência a sofrerem violência. Tá? Existe uma inconsistência nas informações sobre a incidência, a natureza, a quantidade dessa violência. Tá? Mas, para falar dessa maior vulnerabilidade, se fala em fatores individuais, da deficiência, educacionais e sociais. Quando se fala em fatores individuais que predisporiam as pessoas com deficiência a estarem em maior risco, fala-se da deficiência, aquela condição física ou mental, cognitiva, colocaria em si mesma esta pessoa em maior risco de estar violenta. Eu, como pessoa cega, estaria em maior risco de me tornar vítima de violência porque não enxergo, e não enxergando eu não posso me defender, eu não posso reconhecer uma situação de risco, eu não posso reconhecer meu agressor, então eu estou em maior risco. Tá? Essa é uma abordagem que é possível, mas é uma abordagem que é problemática. Porque, se a gente for partir desse pressuposto, as pessoas com deficiência estarão em maior risco de violência e pronto, acabou. Porque eu não vou enxergar, salvo grandes avanços da medicina, até o fim da minha vida. Então, se eu estou em maior risco de sofrer violência porque sou cega, bom, que pena para mim. Né? Não há o que se fazer. Tá? Mas não é assim. Né?
existem os demais fatores que são colocados, que são os fatores educacionais, fatores sociais, que são os fatores da exclusão. E que, na verdade, o que eu aponto no meu estudo é que são estes fatores, primordialmente, que vão construir a vulnerabilidade. É o grau de deficiência que se constrói junto às barreiras, que nós estamos falando, que vai impedir que a pessoa tenha um desenvolvimento, um empoderamento adequado, que ela reconheça as situações de violência, que ela possa se defender dessas situações de violência. E isso vai gerar uma sensação de impunidade, isso vai gerar todo um contexto. E, inclusive, gerar que, se ela sofrer violência, as pessoas não deem nome para isso, as pessoas não vejam isso, as pessoas não a protejam também, porque ninguém está vendo. Né? E isso tem mais a ver com a vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade aumentada vincula-se a fatores sociais, culturais e econômicos que estigmatizam, impedem o pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência. E a gente precisa discutir a relação da deficiência com outros fatores de risco, como pobreza. Tá? Nós temos a maior minoria do mundo, como o Leonardo colocou, e esta maior minoria do mundo também é a maior minoria do mundo mais pobre do mundo. A incidência de pobreza entre pessoas com deficiência é muito alta. E aí, se a gente for no determinismo biológico, mas elas são pobres porque elas conseguem mesmo. Né? Só que não. Né? Elas são pobres porque elas não estão tendo oportunidades de estarem na sociedade, de terem acesso aos recursos, e isso gera um ciclo vicioso, porque, se você está na pobreza, você tem uma série de situações de estresse, isso agrava, muitas vezes, situações fisiológicas, porque a pessoa não tem acesso à saúde, isso coloca ela em maior risco de violência. Tá? E a questão do gênero também, da mulher com deficiência, das cuidadoras de pessoas com deficiência, de crianças com deficiência que ficam fora do mercado de trabalho, não recebem adequadamente para isso, são estigmatizadas, e aí você tem um agravamento da miséria, e aí por aí vai. Tá? Então, a gente percebe também que a detecção, a denúncia e a intervenção ainda são bastante precárias na área da violência contra pessoas com deficiência, não temos formação profissional adequada, não temos políticas públicas de cuidado e proteção. Tá? Então, é essencial a gente, de novo, explorar os processos que transformam as diferenças e desigualdades, tá? Porque a gente tenha agendas mais positivas de ação, intervenção, políticas públicas nessa área. Então, assim, o que a gente percebe quando trabalha nesse campo é que elementos de estigmatização, quebra do direito ao pleno desenvolvimento do ser humano e consequente exclusão social estão presentes nas situações de violência contra as pessoas com deficiência. Tá? E a gente que está aqui no Ministério Público hoje, e a gente que está na academia, e a gente que é servidor trabalha nessa área, a gente que faz atendimento e que está se especializando, a gente tem um papel político importante de colaborar para que essa temática se desinvisibilize. Nossa. Né? Se torne visível, que ela tenha nome, que ela tenha significado. Tá? Importante reconhecer as pessoas com deficiência como um grupo vulnerável para fins de política pública. Não estou dizendo com isso que as pessoas com deficiência são pobres vítimas, coitadinhas, que nós devemos sempre, tarará, tarará, porque elas são mais vulneráveis, porque são e pronto, porque são deficientes. Estou dizendo que, para fins de política pública, é preciso que a gente, hoje, nomeie isso, que faça, como a gente nomeia que as pessoas com deficiência estão alijadas no mercado de trabalho, por isso nós vamos fazer uma política afirmativa de cota, por exemplo. Então, nós precisamos dar nome para essa vulnerabilidade para que a gente possa atuar com ela e fazer com que ela não exista mais, de preferência, né? A partir de uma sociedade inclusiva. Né? Então, a gente precisa compreender que essa vulnerabilidade está produzida nas relações interpessoais, familiares, comunitárias, institucionais, tá? E entender o desenvolvimento das pessoas com deficiência como um processo amplo que se dá ao longo de toda a vida, como é o desenvolvimento de todo mundo. Né? E, na verdade, a gente, quando está trabalhando na área da deficiência, a gente escuta muito isso, não, porque daqui não passa. Não, que o cognitivo ficou preservado até aqui, então ela vai agora aprender isso aqui, mas isso aqui ela não vai aprender. Não, essa daqui não tem mais jeito. Então, assim, a gente escuta muito isso. Isso, do ponto de vista do desenvolvimento, das ciências da saúde do ser humano, isso é uma abominação que não encontra respaldo teórico. Mas, na prática, como a gente não se pensa politicamente, enquanto pesquisadores, enquanto profissionais que atuam, a gente fica reproduzindo algo que está entranhado na nossa história, que é essa noção de que as pessoas com deficiência só chegam até determinado ponto, e a gente não investe mais, aí elas não desenvolvem mais, e a gente diz que elas não desenvolvem mais porque elas têm deficiência.
Tá? Importante a gente trabalhar, então, no empoderamento das pessoas com deficiência e na capacidade delas e dos outros de significar a violência pelos diversos fatores sociais. Para que uma pessoa tenha voz e possa fazer-se ouvir, e possa reivindicar direitos, e a gente possa falar nada sobre nós sem nós, as pessoas precisam ter oportunidade de aprenderem a ter voz. E isso acontece ao longo da vida, né? Então, não há que também se ir para um outro extremo de falar, não, as pessoas com deficiência que resolvam tudo, que digam o que a gente tem que fazer. As pessoas com deficiência, em sua maioria, não foram educadas para a cidadania. Elas foram educadas para a exclusão, para a segregação, para ficar no seu cantinho, para não fazer nada, para não se acreditarem capazes de nada. Então, elas não vão significar isso aqui. Então, o Estado tem um papel aqui importante. Então, a educação para os direitos da cidadania dirigida a todos é essencial em escola inclusiva, escola para todos. E aqui eu trago de novo cuidado com o papel do Estado, esse cuidado que não anula o outro. Então, não é um cuidado que eu vou dizer para você o que é melhor para você, que é o que a gente tinha há poucos anos atrás. Você vem aqui, eu vou te reabilitar, vou dizer o que é melhor para você, e você volta para a sociedade no lugar onde eu acho que você deve estar. Não. Cuidado é quando o Estado vai instrumentalizar as pessoas, as famílias, as instituições, para que elas caminhem, para que elas se tornem autônomas, para que elas se desenvolvam. Tá? E a gente vai ter ainda muitas tensões entre âmbito público e âmbito privado, até onde que o Estado pode atuar dentro das famílias, até onde não pode. Então, a gente vai ter essas discussões. Né? O Estado está me mandando pôr na escola inclusiva, é um absurdo, eu tenho que estar na especial, você não conhece meu filho, não está tendo atendimento adequado, o Estado está fazendo ingerências inadequadas aqui na minha família, você não vive aqui na minha casa. Então, assim, isso vai existir essa tensão e a gente tem que amadurecer formas de exercer o poder, porque o Estado tem um poder, né? Formas de exercer um poder que não sejam violentas também, que não sejam abusivas, e que a gente encontre esse meio termo aí, né? Porque o poder não vai desaparecer nas nossas relações, sempre existe desigualdade de poder, mas a gente pode exercer esse poder sem anular o outro como sujeito. Tá? E aí, enfim, era essa contribuição que eu queria trazer para vocês. Eu vou deixar os meus contatos, estão no slide. Quem tiver, de repente, interesse de conversar mais alguma coisa, se não tiver tempo hoje, enfim, ou quiser mais referências, eu fico à disposição e estou à disposição também para as perguntas. Tá? Obrigada.